Amém. Irmãos, primeiro congresso de missões. Quando eu li ali, gostei muito. Eu gosto quando é o primeiro congresso de missões. Sinal de que a igreja está sendo despertada, está tomando a iniciativa de se envolver com missões, de aprender sobre missões, de viver missões. E o tema, logicamente, que me agradou mais ainda, né, irmãos? A igreja perseguida. Eu posso traduzir para vocês como: onde seguir a Cristo pode custar a própria vida. Assim vivem os nossos irmãos perseguidos. E nessa noite eu quero, antes de lermos o texto bíblico, agradecer ao pastor Marcelo, pastor Marlon e também a Ana Lúcia, né, meus irmãos? Ana Lúcia, desde que eu a conheci, eu ali somente pelo WhatsApp, né, vim conhecer pessoalmente aqui, mas a gente teve vários contatos e gostei muito do entusiasmo dela, muito entusiasmada. E no final vocês vão ver algo aqui que a gente vem trabalhando desde quando a conhecemos, e ela preparando esse encontro, esse congresso, e a gente vem conversando, e algumas coisas vêm acontecendo. Algo para vocês também. Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20. Nós vamos ler do verso 22 em diante. Quero ter esse texto bíblico como base para aquilo que a gente vai ministrar nessa noite. Atos 20. Talvez a minha tradução vai estar um pouquinho diferente ali do texto. Eu quero ler na minha tradução, tá? Mas não tem problema, vocês vão ver que é a mesma palavra. Na minha tradução está assim: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Vou repetir. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz: em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Impelido pelo Espírito. Impelido é aquele que recebe impulso, impulsionado, aquele que é arremessado. Paulo estava sendo impelido pelo Espírito. Só que para ir a Jerusalém, mas sem saber o que esperava ali, porque o Espírito Santo havia dito a ele que em todas as cidades que ele teria pela frente, prisões e sofrimento. Eu pergunto a você: você já se sentiu impelido pelo Espírito? E o que o Espírito disse a você? Que você enfrentaria prisões e sofrimento? Você se sentiu impelido pelo Espírito. Mas o Espírito te diz: você vai em todas as cidades enfrentar prisões e sofrimento. Seria o Espírito que estaria ali impelindo? Paulo continua dizendo: a minha vida não vale coisa alguma para mim mesmo, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. A menos que a minha vida não tem valor para mim, não tem sentido a minha vida, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada por Ele, pelo Senhor Jesus, de dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que, se alguém se perder, não será por minha culpa. Pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Fecha seus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aquieta meu coração, Pai. Ele está tenso. Estou, ó Deus, aqui inquieto. E eu quero que o Senhor aquiete esse coração, Pai.
Dá-me, Senhor, um espírito humilde, agora ensinável. Quero aprender do Senhor, quero ouvir tua voz aqui, no meu ouvido, Senhor. Quero estar sensível à tua voz, Senhor. Quero que o Senhor fale ao meu coração, Pai. O Senhor tem falado, sim, desde o início da conferência, com tudo que foi ministrado aqui, aprendemos aqui com a irmã Ana Lúcia sobre missões, foi muito bom. Mas eu quero que o Senhor fale comigo também, Pai. Fale comigo, fale com a tua igreja agora, para que a gente possa, Deus, dar sequência, continuidade, e o teu poder seja manifesto nesse lugar, possamos sair daqui alegres, felizes, muito mais do que entramos, que quando entramos, e a gente saia daqui compreendendo, entendendo tudo aquilo que o Senhor quer que nós saibamos, Pai. Por isso eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu não vou pregar no texto, tá? Nós temos muita coisa e muito pouco tempo, muita coisa para falar e muito pouco tempo. Uma coisa interessante aqui, não precisa ser pregado com muita profundidade, porque está literalmente compreensível aqui. Se você extrair do texto aqui a interpretação literal aqui, já é suficiente para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Somente aqui no verso 24 já basta. Ser usado por Deus, cumprir a missão de Deus, aquela qual Ele nos confiou, de dar testemunho dEle, deve ser mais importante que a nossa vida. Olha, isso aqui para mim já é suficiente. Não precisa muito mais. Deus... E Paulo deixa bem claro nas suas cartas sobre isso. Tanto que Paulo chega a um ponto de dizer que já foi crucificado com Cristo. Já não é mais ele quem vive, Cristo vive nele. E eu queria, irmãos, que através desta missão, nós que vivemos num contexto de liberdade, possamos entender nessa noite que, nesse texto, podemos ver hoje milhões de cristãos que estão sendo impelidos pelo Espírito a irem a toda parte, pregar o Evangelho. E Deus tem dito a eles, através do seu Espírito, que eles vão, mas enfrentarão prisões e sofrimentos. Há milhões de cristãos hoje que estão ouvindo de Jesus, ouvindo do Espírito Santo, a ordem do ID, mas já cientes do que enfrentarão, cientes de que sofrerão, cientes de que o preço é alto, cientes de que a própria vida, a família estarão sendo ameaçadas, cientes de que sofrerão muito. Mas para eles, a vida deles não tem mais valor algum. Para eles o que tem valor agora é testemunhar de Cristo. Testemunhar de Cristo agora é viver para eles. Eu queria que você visse aqui, num contexto onde milhões de cristãos sofrem perseguição severa e extrema. Não é uma perseguição leve, tranquila, como sofremos aqui, porque todo o cristão é perseguido. Não existe cristão não perseguido. A Bíblia diz, Paulo diz em 2 Timóteo 3,12, que todo aquele que desejar viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Viver piedosamente é viver uma vida totalmente dedicada a Cristo, 100% dedicada a Cristo, uma vida de compromisso com Cristo. Essa pessoa sofrerá perseguição com certeza. Uma perseguição talvez diferente dessa perseguição que nós vamos ver agora, mas uma perseguição que também vai incomodar você, que também vai, quem sabe, até prejudicá-lo no seu trabalho, em algum setor da sua vida. Porque Jesus não veio aqui para resolver o problema do mundo, ao contrário, Ele veio implantar o seu reino. E é um reino que vive no sentido oposto desse mundo. Os valores do reino não são os valores desse mundo. Está na contramão do mundo. Por isso o mundo odiou a Jesus. Por isso o próprio Jesus diz assim: perseguiram a mim, perseguirão vocês também. A perseguição é bíblica, não dá para fugir da perseguição. Todo cristão é perseguido. Tem um livrinho ali chamado Fé, onde o autor do livro diz assim, que andar com Jesus é estar em apuros. Porque ele tem como base esse texto de 2 Timóteo 3,12. E ele conclui no livrinho que não existe cristão não perseguido, todo cristão é perseguido, irmãos. Nós vamos ver agora, nesse pequeno vídeo, para a gente poder acelerar. Eu dei uma mudada aqui
na dinâmica aqui, porque eu tenho um tempo menor aqui. Então vamos lá. Quero que você assista esse vídeo. Perseguição aumenta após 10 anos de Extremistas fazem ataques em série na Talibã proíbe mulheres nas Cuba manda universidades. fechar igreja com 30 anos Líder de cristão história. morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando opressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking. A Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem à luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à Igreja Perseguida. www.portasabertas.org.br/lista mundial. Como vocês viram no vídeo, há 30 anos, Portas Abertas
tem essa lista aí, a lista mundial da perseguição, que classifica 50 nações onde a perseguição se tornou extrema e severa. Ali você está vendo duas cores no mapa, uma laranjada e uma vermelha. A laranjada, a perseguição é uma perseguição severa. A vermelha já se tornou extrema. Aqui, seguir a Cristo pode custar realmente a própria vida. Esses 360 milhões de cristãos, ou melhor, mais de 360 milhões de cristãos, enfrentam perseguição unicamente por causa da sua fé. Mas agora você vai ver uma outra corzinha ali no mapa, o amarelo. É sinal de que não são apenas 50 nações. Existem mais 26 nações onde a perseguição já chegou também. Vocês viram que aqui na América Latina, aqui nós tínhamos apenas a Colômbia, México e Cuba, nos 50 países mais perseguidos. Hoje nós temos também a Nicarágua, foi introduzida ali a Nicarágua. Mas também agora, vocês estão vendo amarelinho lá, nós temos também aqui Venezuela, El Salvador, aqui na América Latina, que já estão ali na lista de observação, onde a perseguição já chegou como perseguição alta. Então isso é sinal de que a perseguição está aumentando no mundo, se estendendo ao redor do mundo. E você tem aqui este homem que no dia 26 de setembro de 2022 veio a falecer. Deus usou esse homem para que a igreja perseguida do Senhor fosse vista em todo o mundo. E ele, há 68 anos, durante 68 anos, serviu a família da fé. Nós sabemos muito bem que a Bíblia diz que somos a família da fé. Sempre que tivermos a oportunidade de fazer o bem, devemos fazer o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. O irmão André sabe muito bem disso. É um homem apaixonado pela Bíblia. Tanto que, quando ele recebeu um chamado de Deus, o chamado de Deus foi para ele ir aos países da antiga União Soviética. Em 1955, ainda com 25 anos de idade, um jovem ainda, ele atende o chamado de Deus. Eu digo que ele foi impelido pelo Espírito a ir aos países da antiga União Soviética, e ali ele primeiramente foi a um grande festival da juventude comunista que estava acontecendo lá, especificamente na Polônia, na capital Varsóvia, mas ele se depara com uma realidade muito triste. Ele viu que ali haviam milhares de jovens muito entusiasmados com o comunismo. Isso o preocupou, a ponto de ele ir procurar uma igreja. E aqui vocês estão vendo ele no pátio de uma igreja após o culto. Ele participou do culto nessa igreja, mas quando ele chegou à igreja, ele pergunta ao pastor se o pastor sabia daquela realidade, o que é que estava acontecendo ali. O pastor explica a ele que o comunismo estava muito forte e os jovens estavam sendo atraídos pelo comunismo e muitos tinham deixado até a sua fé. O irmão André ficou preocupado. E ele então, o pastor, então pede a ele a dar uma saudação. Ele então pega a sua Bíblia, vai ao púlpito, quando ele olha assim, ele percebe que as pessoas não abriam as suas Bíblias. E ele então pergunta: vocês aqui não têm o hábito de acompanhar a leitura bíblica quando alguém vem aqui ao púlpito para pregar? E eles disseram: sim, nós temos o hábito, mas o que nós não temos são Bíblias. As Bíblias foram confiscadas aqui, nem o pastor tem Bíblia mais. As Bíblias foram tiradas de nós. E o irmão André então ali ficou preocupado. Vocês estão vendo ele no pátio aqui, olhando para cima, com certeza está conversando com Deus e perguntando para Deus: e agora, Senhor, o que eu faço? O Senhor me enviou aqui e eu me deparei com essa realidade, onde encontro aqui jovens entusiasmados com o comunismo, muitos deixaram a igreja, e ainda uma igreja totalmente desencorajada, porque é uma igreja que não tem Bíblias, carente de Bíblias. O irmão André sabe que o que gera fé no coração de um cristão é a Bíblia, a palavra de Deus. Então ele fala com Deus, e lendo a Bíblia ali, nesse país de Varsóvia, ainda lá na capital Varsóvia, lendo a Bíblia, Deus fala com ele no capítulo 3, no verso 2 do livro de Apocalipse. E ali então ele lê: esteja atento e fortalece esta que resta e estava para morrer. Ele entendeu perfeitamente que deveria socorrer aquela igreja estava para morrer. E como ele fortaleceria, e como ele socorreria, como ele encorajaria, e como ele faria para que aquela igreja não morresse? Levando a palavra de Deus para eles. Ele entendeu. Só que ele disse para Deus: Deus, mas como eu vou trazer Bíblias para cá? É proibido, é ilegal nesse país, não é permitido Bíblias aqui, como é que eu vou trazer? E ele ali ainda,
em Varsóvia, continuou lendo o livro, e ele está lendo a Bíblia no capítulo 3 de Apocalipse. Ele leu a carta à igreja de Sardes, onde Deus o despertou, disse a ele o que ele deveria fazer, mas continua lendo a Bíblia. Quando chega no verso 8, Deus então fala de forma extraordinária com ele, encorajando ele, porque ele estava com medo, dizendo: Deus, é proibido aqui, como é que eu vou trazer Bíblias? E Deus então o encoraja, dizendo para ele: André, eu vou colocar diante de você uma porta aberta, André, que ninguém poderá fechar. E esse irmão então, cheio de coragem, volta para a sua nação. Ele ganha esse fusquinha de presente aqui, enche de Bíblias, em 1957, 2 anos depois, ele retorna para lá, cheio de coragem. Mas quando ele chega na fronteira e vê aqueles guardas, do tamanho do Marlon, assim mais ou menos, revistando o carro, ele fica preocupado. Então ele faz uma oração, que está nesse livro aqui, O Contrabandista de Deus, que conta o seu testemunho, tá? E como tudo começou. E aqui a oração que ele fez ficou conhecida como a oração do contrabandista, porque esse livro já foi editado em mais de 40 idiomas, e ele simplesmente ora diretamente ao Senhor Jesus. Você tem intimidade com Jesus? Para orar diretamente a Ele? Jesus em Apocalipse 3:20 diz o quê? Esteja atento. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e me tornarei seu amigo íntimo. É isso que ele está dizendo. Eu vou entrar na tua vida, eu vou viver com você, eu vou viver ao seu lado, eu vou caminhar com você, eu vou estar todos os dias com você. Eu mandei orando a Jesus, disse: Jesus, o Senhor, quando esteve aqui na terra, Jesus, o Senhor fez cegos enxergarem. Eu vou passar ali agora com as Bíblias, esses guardas não podem ver as Bíblias, Pai. Jesus, então eu vou pedir esse mesmo milagre do Senhor, só que é o contrário, né? Enquanto eu estiver passando, Jesus, somente enquanto eu estiver passando, cega os olhos desses guardas. E foi. Diz que tinha 6 guardas, 2 revistando dentro do carro, 2 na frente, 2 do lado. 2 na frente, os do lado estavam observando só, os da frente estavam olhando fixamente nos olhos dele, para ver se ele demonstrava algum nervosismo, algum medo, que é assim que eles fazem na fronteira. Como ele ficou firme, os guardas revistaram o carro, levaram 1 hora para revistar o carro, um fusquinha, e chegaram para ele, devolveram os documentos, disseram: o senhor pode seguir viagem, tá? Está tudo em ordem, não há nada errado no seu carro. Poder de Deus. Ele tem um lema. O lema dele é simplesmente: vá, para depois ver como Deus age. Depois, irmão. Mas pela pregação da irmã Ana Lúcia aqui, eu entendi que muitos de nós querem ver Deus agir primeiro. Ou não? Hã? Mas para ver o poder de Deus tem que ser diferente, você tem que ir primeiro. Aqui ele diz aqui, ó, mesmo que a circunstância indique o contrário, não há portas fechadas, porque Deus nunca as fechou, desde Mateus 28. Todas as portas estão abertas, não há portas fechadas para Deus. Se você tiver no seu coração de fato o Espírito Santo, Ele vai abrir as portas, Ele vai com você. Se for para você anunciar o reino, testemunhar de Cristo, todas as portas se abrirão, não importa as circunstâncias, mesmo que elas sejam contrárias. Não há, você precisa ter ousadia, você precisa ter intrepidez, você precisa crer no poder de Deus, no poder que habita em você. Você é a esperança para o mundo. A Bíblia diz: apeguemos-nos firmemente e sem vacilar à esperança que professamos. Deus é fiel para cumprir sua promessa, mas eu preciso professar essa esperança. A esperança não está nos políticos, irmãos. A esperança não está na comunidade, na sociedade, no sistema, em nada disso. A esperança está em você. Você é a esperança. Porque Cristo habita em você. O Espírito Santo habita em você, você é a esperança. Nós somos a esperança para esse mundo, irmãos. O que você está esperando? Você está esperando o quê? Levanta! Irmão André, com 94 anos de idade, veio a falecer.
Mas deixa para nós esse grande legado. A perseguição tem aumentado no mundo, meus irmãos. Agora, irmãos, quero dizer uma coisa muito séria. A perseguição acontece como consequência da identificação de uma pessoa com Cristo. E eu me pergunto muitas vezes, Jesus, eu me pareço com o Senhor? Jesus, fala para mim o quanto que eu me pareço com o Senhor. Você se parece com Jesus? Como que está a sua vida? Tranquila? Tudo muito fácil? Você ama Jesus? Se você ama Jesus, diz o irmão André, você também ama a volta de Jesus. E se você ama a volta de Jesus, você vive uma vida crucificada. Está apertando mais, né? Nós cantamos aqui que Jesus nos ama. E eu sinto que Jesus me ama. O que me fortalece é saber que Jesus me ama. O que me encoraja é saber que Jesus me ama. Mas ao saber que Jesus me ama, eu pergunto, como é que tem sido a minha vida? Tem sido uma vida crucificada? Eu já fui crucificado com Cristo? Porque se isso realmente acontecer na sua vida, você vai fazer tudo, como disse a irmã Ana Lúcia aqui, tudo que for preciso para que esse evangelho do Senhor Jesus alcance a todas as pessoas e a todas as nações, chegue aos confins da terra por meio de você. Você não vai até lá, mas a sua oração vai. Talvez você não vá até lá, mas os que estão lá vão ser impulsionados pelo Espírito, porque você daqui estará ao lado dele, intercedendo por ele, se importando com ele, orando por ele. E lá, no contexto de severa e extrema perseguição, esse homem será impulsionado, cheio de coragem, irá. Irmãos, eu não sei que escolha você precisa fazer aqui para servir a Cristo. Você precisa fazer alguma escolha, você precisa tomar alguma decisão, que tipo de escolha você precisa fazer? O irmão do Oriente Médio, ele estava num contexto em que ele sabia, ele conhece a Bíblia, e ele sabia que ele estava sendo impelido pelo Espírito, mas ele sabia que teria sofrimento. Mas ele sabia também que a vida dele já não dizia muito, não tinha muito valor, a menos que ele a usasse para testemunhar de Cristo. Então ele usa uma estratégia e vai à frente de uma universidade. Ele está num país onde não tem igreja nem para estrangeiro. Tem um grupo de cristãos, tem cristãos lá, mas não tem igreja, assim não tem. Nem para estrangeiro. E ele, muito ousado, vai à frente de uma universidade. E ali ele tenta abordar alguns jovens e fazer amizade. E ali ele vai com muita paciência. Só que, ao encontrar uma pessoa, um jovem que o ouça, o escute, e de repente ele tem a oportunidade de falar de Jesus, essa pessoa aceita Jesus. Quando você evangeliza alguém e fala de Jesus para ele, ele aceita Jesus, você fala assim, vai lá para Crescendo na Unção, que lá tem um pessoal preparado, e eles vão te discipular, e eles vão te batizar, e você vai cultuar lá, vai ser assim, você tem muita coisa para oferecer a ele. Mas essa pessoa, quando ela evangeliza alguém nesse contexto, ela tem que, depois que a pessoa aceita Jesus, faz a confissão de fé, ele tem que dar uma Bíblia para ela. Depois que ele dá uma Bíblia, ele tem que discipular ela na Bíblia. Depois que discipula ela na Bíblia, ele tem que congregar com ela. Não tem igreja. Não dá para enviar para nenhuma igreja. Só que, durante um tempo ali, ele é descoberto. E ao ser descoberto, ele é preso. E ao ser preso, ele é muito maltratado, torturado, porque ele tinha que entregar, denunciar, delatar quem fornecia Bíblias para ele. E como ele reluta, não relata, não denuncia, eles então levam ele a uma prova muito grande. E eles vão até a casa dele, pegam a esposa dele, vão até a casa dele, pegam a esposa dele, trazem até ele, e dizem a ele, esta aqui é sua esposa? E ele diz, sim, minha esposa. Aí eles dizem assim, você está preparado para aquilo que nós vamos fazer com ela agora? Acho que isso aí já basta para
para as pernas tremerem, né ou não? Você está preparado para aquilo que nós vamos fazer com ela agora, aqui na sua frente? E aquele irmão disse: estou preparado. E a esposa dele disse: também estou preparada. Aí eles falaram: mas nós vamos abusar dela. E depois de abusar dela, nós vamos matar vocês dois. E eles disseram: glória a Deus. Aqueles irmãos ficaram tão confusos que começaram a ficar ali perturbados. Falaram: mas como que você aceita uma coisa dessa? Então ele disse: olha, se eu tiver que escolher entre Jesus e a minha esposa e até os meus filhos, não adianta, eu vou escolher Jesus. E esses homens disseram: ele está louco, está perdido. Sabe o que eles fizeram, irmão? Você tem noção? Eles falaram: manda embora para casa esses dois, que eles são loucos. Vocês lembram de Abraão e Isaac? Deus honrou a fé de Abraão. Deus honrou a fé desse irmão e dessa família. E eles foram embora. Aí você diz: livramento de Deus, poder de Deus. Eles ficaram muito alegres. Nada. Ficaram muito tristes. E eles disseram: Jesus, por quê? Nós já estávamos a um passo de nos encontrarmos com o Senhor, já estávamos com essa perspectiva de que íamos te ver, te encontrar. Por que o Senhor não permitiu? Depois eles entenderam porque Jesus não permitiu. Portas Abertas tirou eles daquele lugar, levou para uma outra cidade mais distante, e eles estão à frente de outra universidade, falando de Jesus, levando Bíblias, discipulando, porque para eles morrer não é problema. Para eles o problema é negar a Cristo, o problema é não cumprir a missão, o problema é não ser instrumento de Deus, é ser testemunha de Deus. Esse é o problema, não poder, porque quando eles são chamados, isso para eles é um outro nível de glória. Eles vivem num nível de glória por terem sido chamados por Jesus, escolhidos por Jesus. Que valor nós damos a esse chamado? Num país onde temos tudo, esse irmão não tem nada. Quando você converte, quando você chega na Coreia do Norte tem uma igreja, mais de 400 mil cristãos lá, 70 mil estão presos em campos de trabalhos forçados, mas eles também pregam o evangelho. Eles têm Bíblias pequenininhas, bem pequenininhas, mas eles têm, levam escondida, é proibido, se escondem, não tem igreja como essa, mas eles têm que pregar o evangelho, testemunhar de Cristo. Quando eles encontram alguém e eles falam de Jesus para ele, aqui no Brasil a gente diz assim, né? Olha, vem para a igreja, e você tem problema com o seu casamento, Deus vai restaurar. Vem para a igreja, vem para Jesus. Está desempregado? Não vai ter problema, vamos orar, Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Vamos para a igreja, filho. Jesus vai cuidar de você. Sua vida vai mudar. A paz que Jesus dá, o mundo não dá, vamos para lá. E depois, no final, você ainda tem a vida eterna. Maravilha. Lá ao contrário. Eles falam: ó, vem para Jesus e você tem a vida eterna. Agora, você está disposto mesmo, porque a partir de agora, se a sua vida era boa, agora vai ficar ruim. Se você tinha alguma coisa, agora você corre o risco de perder tudo. Se você está vivendo bem com a sua família, eles vão separar a sua família. Se descobrir que você é cristão, você vai ser preso, torturado, vai ser lançado num campo de trabalhos forçados. Por isso que a palavra para ele é: você tem a vida eterna. Você só tem isso. É diferente de nós. Irmãos, deixa eu ver meu horário aqui. Estou quase. Vai faltando 3 minutos ali. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Tem igrejas, irmãos, na Nigéria, em muitos países, principalmente na África, que os irmãos caminham horas e horas, quilômetros e quilômetros, para chegar num culto, sentado em bloquinhos de concreto no chão, em madeirinhas assim, colocadas uma em cima da outra, ali sentadinho, bem baixinho, e fico ali 6 horas louvando, dançando e glorificando a Deus. Depois volto mais 2, 3 horas para chegar em casa, andando. E a gente aqui tem problema com isso, né, irmãos? Não tem não, pastor? Olha aqui, irmãos, estão vendo os contêineres de metal? Aqui no porto, com certeza, tem muitos contêineres desses, contêineres marítimos. São latões com muito
problemas ali de ferrugem, coisa, né? Você pode ali ser contaminado, muita coisa. E esses containers são parte de uma prisão na Eritreia, no norte da África. E ali nós tivemos a oportunidade de conhecer esta irmã, a Ellen Berrani, que ela ficou presa por 37 meses em uma prisão dessas, em um container desses. E ela conta que foi muito torturada ali, enquanto esteve ali. Eles eram tirados do container para apanharem todos os dias. Ali no container dela, haviam vários containers, no dela haviam 19 presas, mulheres. E tinha 2 que eram infiltradas pela própria prisão. Elas eram policiais infiltradas, ficaram lá dentro para poder monitorar ela e não permitir que ela ficasse pregando o evangelho, porque ela não parava de pregar. Ela foi presa por causa disso, por ser uma cantora gospel, por gravar CDs e muitos jovens seguirem ela. Então, para impedir tudo isso, lançaram ela nessa prisão e colocaram 2 infiltradas ali. Mas essa mulher não parava de pregar. E aconteceu algo ali que as 19 mulheres se converteram a Jesus, inclusive as 2 infiltradas. E aí, meu irmão, o comandante da prisão disse: não, você não pode continuar assim. Traz ela aqui. Levaram ela para o gabinete dele. Ele deu uma olhada assim num canto, tinha um bastão de madeira bem alto assim. Ele olhou assim para lá, para que ela visse também. Ela também olhou e viu. E ele falou para ela: olha, eu vou te dar uma oportunidade, vou te mandar para casa, mas você tem que assinar esse documento aqui, porque do jeito que você está se comportando aqui, a gente não quer mais. Você vai embora, vou te libertar, você vai para a tua casa, mas assina esse documento. E aqui nesse documento tinha uma declaração que ela não podia mais pregar o evangelho, não podia mais cantar aqueles louvores, não podia mais nada disso. E ela olha para aquilo e diz: não posso assinar esse documento. Não posso. E ela diz: vou explicar por quê, seu comandante. Seu comandante, eu tenho observado. O senhor é um homem obediente ao seu superior. Eu vejo que o senhor tem um superior. Ele vem aqui, é um general que vem sempre aqui. Eu vejo como o senhor trata ele, o senhor é obediente a ele. E eu vejo como o senhor se comporta. O senhor faz seu trabalho muito bem, com muita excelência. E o senhor está certo, seu comandante. Eu aprovo, eu até admiro o senhor por isso. O senhor está certíssimo, né? Nós apanhamos todos os dias. O senhor está fazendo o seu trabalho muito bem feito. E eu preciso dizer para o senhor uma coisa: eu também tenho um superior. E eu tenho que obedecer o meu general. Então, seu comandante, continua fazendo o seu trabalho, que eu vou continuar fazendo o meu. Aí ela apanhou tanto desse homem, apanhou tanto, que ela foi amarrada, eles chamam de posição helicóptero, os braços amarrados ali nos calcanhares, colocaram ela na frente do container, no relento do container, ficou ali um dia, uma noite. E aí, depois de apanhar muito, um médico ali da prisão chegou lá e disse: olha, tem que mandar essa mulher para casa, para que ela morra em casa, porque ela vai morrer daqui a pouco. Então manda para morrer em casa. E ela então foi enviada para casa, para morrer em casa. Aí ali a família levou ela rapidinho para a Etiópia, país vizinho da Eritreia. Lá na Etiópia, Deus preparou uma mulher da missão Portas Abertas para encontrá-la. E essa mulher, ao saber da situação da Ellen, leva a Ellen para a Europa, cuida dela, trata dela, depois vai buscar sua filha que estava lá, e a Ellen se tornou uma testemunha de Cristo em todo o mundo. Hoje ela prega no mundo inteiro. E ela veio aqui ao Brasil, e nós acompanhamos ela aqui no Brasil. Algumas igrejas, ela saía com a Bíblia na mão assim, cantando, porque ela é uma cantora, e saía andando e correndo com a Bíblia na mão e cantando, a igreja inteira atrás dela cantando, chorando, alegre. Foi uma coisa impressionante. E aí, essa mulher, ao estar aqui no Brasil, lançou um livro chamado Canção da Liberdade, que conta o seu testemunho. Ela é uma cantora gospel. Só que nesse livro ela tem algo que ela disse para nós, é um recado para nós e para vocês nessa noite. Ela disse assim: uma cantora: se eu pude cantar enquanto estava presa e pregar, né, irmãos? Imagine o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. O que nós temos feito? O que nós temos feito, irmãos? Eu entendi a irmã Ana Lúcia aqui. Eu entendi aquela coisa que ela estava. Se deixasse, ela ia pregar 2 dias aqui. 2 dias. Ontem não. Domingo de manhã.
hoje, né? Hoje de manhã. O pastor me perguntou: Arthur, quanto tempo você precisa? Eu olhei para ele e falei assim: 2 dias mais ou menos. Aí ele levou um susto e falou: como assim 2 dias? Eu falei: você me perguntou quanto tempo preciso. É porque tem muita coisa para falar. Mas lógico, a gente ficou lá na 1 hora no máximo e tudo bem, né? Mas tem muita coisa. Eu vou encerrando por aqui. Coreia do Norte é o país onde a perseguição se tornou extrema e durante 20 anos ela esteve no top dos países mais perseguidos, do ranking lá daquela lista mundial da perseguição que vocês viram ali. Mas ano passado o Afeganistão passou ela, foi para primeiro, ela foi para segundo, depois que o Talibã tomou o poder, mas este ano ela volta ao primeiro novamente. Tá? Porque viver nesse país precisa adorar esses homens aqui, eles estão mortos já, ali são estátuas, e eles estão embalsamados numa redoma de vidro. E são adorados como Deus. Esse aqui é considerado o Deus da nação, Kim Il-sung, e aquele o filho também, um dos deuses da nação. Aquele é o pai, esse aqui é o filho. Tem o Espírito Santo também, que é a doutrina deles. Por que essa semelhança com a Trindade Santa? Porque o avô daquele homem, Kim Il-sung, ele foi um pastor presbiteriano lá na Coreia. Porque antes de separar as Coreias, Pyongyang, que hoje é a capital da Coreia do Norte, era conhecida como a Jerusalém do Oriente, devido ao grande avivamento que havia ali na igreja. E ele conhece a Bíblia. Tá? Então ele resolveu lá ter a Trindade também. É ele o Pai, o outro o Filho e o outro o Espírito Santo. Só que eles morreram e são adorados como Deus ali. Você tem aqui uma frase que eu quero te incomodar com essa frase. Quero te incomodar. Tem um livrinho ali chamado A Fé Perigosa de Jó, que é o testemunho da Minhê, uma norte-coreana. Essa mulher sofreu tanto que o autor do livro comparou a fé dela com a fé de Jó, porque o sofrimento dela foi um sofrimento parecido com o de Jó. Quando você lê o testemunho, você vai dizer se foi ou não foi. E essa mulher, então, um dia lá na Coreia do Norte, ela diz para Deus: Deus, eu odeio essa nação, vou embora daqui. E ela se levantou e saiu dali, foi em direção ao rio Tume, que faz fronteira com a China, atravessou o rio Tume, chegou na China, nenhum guarda viu ela também não viu guarda nenhum. Deus protegeu ela para que ela chegasse lá na China. E ela chega na China, irmão, e é acolhida por uma família, tá, que acolhe refugiados ali. Foi muito bem cuidada, tratada, porque chegam lá muito debilitados, e ela então está vivendo com essa família, e vivendo muito bem. Mas numa madrugada, orando a Deus, Deus diz a ela: Minhê, eu quero que você volte para a Coreia do Norte. E ela então procurou a família e disse: olha, Deus me mandou voltar para a Coreia do Norte. Aí a família olhou para ela e disse: não, você não pode voltar. Porque se voltar, Minhê, você vai morrer. E ela respondeu o que está na tela ali: eu sei, talvez não dure muito mesmo, mas para mim agora é mais importante testemunhar de Cristo do que viver. O que é mais importante para mim? Viver ou testemunhar de Cristo? Para ela, viver é testemunhar de Cristo. O livro não termina, porque o autor, quando voltou lá para terminar o livro com ela, já tinha ido embora para a Coreia do Norte, e a gente não sabe o que aconteceu, se ela morreu, se ela não morreu, como ela está, nunca mais soubemos dela. Mas o livro conta o que é mais importante. Essa aqui é a Ryu, uma norte-coreana, tá? Que tem 1,5 metro de altura, fugiu de um campo de trabalho forçado. Na verdade, ela não fugiu do campo, Deus proporcionou que ela saísse dali, num momento lá sobrenatural, porque o Kim Il-sung faz aniversário, né? Já morreu, mas tem a data de aniversário dele. E quando eles celebram essa data, eles libertam alguns presos. Mas aos cristãos não é dado esse direito. Não tem esse direito de liberdade, só outro tipo de preso. Mas de vez em quando, Deus resolve colocar o nome de um cristão na lista. E colocou o nome da Ryu na lista. E ela sai então pela porta da frente da prisão. Só que a Coreia do Norte, a nação, é uma prisão. E ela então tem que fugir de lá. Aí ela foge e chega na Coreia do Sul. Lá dentro da prisão, ela orou a Deus e disse: Deus, eu não quero morrer que nem meu marido morreu num campo de trabalho forçado. Eu quero ir para o mundo, que o Senhor me leve ao mundo para eu testemunhar o que acontece aqui. E Deus atende a sua oração. Então, ela fugiu da Coreia do Norte com 69 anos de idade, chegou com 70 anos na Coreia do Sul, 1 ano durou a fuga dela, e depois com 77, depois de estar restaurada, preparada, Deus leva ela ao mundo, e ela veio ao Brasil. Ela está aqui em 2015, nós pudemos viajar com ela aqui no Brasil, e aqui ela voltou em 2019, aqui está no Rio de Janeiro,
e aqui São Paulo, em Guarulhos. Aqui já indo embora, né? Ela passou 20 dias na primeira vez e 20 dias agora, 2019 também, visitando igrejas todos os dias. Uma senhorinha de idade de 77 anos, depois 81 anos, visitando igreja todos os dias, incansavelmente, idosa. E aí, aqui em Guarulhos está chorando porque ela não queria ir embora do Brasil, porque ela diz: aqui no Brasil é muito bom, viver aqui no Brasil é bom demais. Não quero ir embora, primeiro que aqui vocês riem muito. Lá a gente não ri, na Coreia do Norte não se ri, também não se tem motivo muito para rir, né? Então ela aprendeu a rir um pouco na Coreia do Sul, mas quando ela chegou no Brasil, ela falou: mas aqui é diferente, aqui vocês riem demais, que vocês são felizes, gostei daqui, queria muito viver aqui, mas não posso, porque ainda tem um filho lá dentro da Coreia do Sul. Uma filha morreu de fome, o marido morreu no campo de trabalho forçado, a filha morreu de fome e um filho está lá ainda, depois que ela fugiu nunca mais soube do filho. E ela disse: eu preciso voltar para lá, porque lá na Coreia do Sul nós temos um movimento de cristãos que nós estamos orando e nós cremos que Deus vai derrubar as fortalezas da Coreia do Norte, assim como derrubou os muros de Jericó, como derrubou o muro de Berlim. Eles vão derrubar, Deus vai derrubar esses muros, eu vou entrar lá, eu ainda vou encontrar meu filho, e mais ainda, nós já estamos preparados, já temos um grande exército na Coreia do Sul, um grande exército, que nós quando chegarmos, entrarmos dentro da Coreia do Norte, invadirmos a nação, o nosso exército é um exército que está capacitado para evangelizar toda a Coreia do Norte, mais de 25 milhões de pessoas, num só dia. Olha o tamanho do exército que crê que Deus vai derrubar aquelas fortalezas. Eu creio também, eu creio porque tem uma igreja orando por isso. Então eu creio no poder da oração. Eu sei que no momento certo, no momento de Deus, aquelas fortalezas cairão por terra. E eu creio que a Ryu vai chegar lá, vai ver o seu filho ainda, vai estar ainda lá na Coreia do Norte, vendo o poder de Deus. A única coisa que ela pede para nós, irmãos, antes de ir embora, não pediu dinheiro, não pediu nenhum tipo de ajuda, senão orem pelos cristãos que estão presos dentro da Coreia do Norte. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Foi com estas palavras que Deus falou com o irmão André há 60 anos. E hoje continuam guiando a nossa missão de fortalecer a igreja perseguida nos lugares mais resistentes ao Evangelho. Servindo aos oprimidos, confortando os necessitados, fortalecendo igrejas enfraquecidas, de joelhos, orando e agindo. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Convidamos você para servirmos juntos aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Um minuto e meio, apaga um pouquinho a luz. 1 minuto e meio, por gentileza. Ouça uma mensagem do nosso irmão André aqui. The very principle of the church is the unity of the body of Christ. And Jesus' teaching is the only one that matters. Jesus said, if one member suffer, all the members suffer with him. So if I have a toothache or my foot aches, my whole body is affected by it, and you probably see it on my face. I hope you see nothing now because I feel good. But
tomorrow I may not feel good. And I know that there in prison, I have been in places where I stay with friends who live half a block away from a prison, and I can hear the cries when people are being tortured and what else does God have to do to get through to my heart until I feel their pain and can cry with them? And everything that will remind me is welcome. O que mais Deus precisa fazer para entrar no nosso coração, até que a gente sinta a dor do nosso irmão e chore junto com ele? O que mais? O que mais Deus precisa fazer para a igreja brasileira? O que mais você quer que Deus faça para você? Porque o que Ele tem feito para nós, igreja brasileira, é motivo suficiente para nós nos unirmos como um só corpo, uma só família, uma só igreja. E isto envolve os nossos irmãos perseguidos. Chorarmos com eles, sentirmos a dor deles. O que mais Deus precisa fazer? Quero convidar a irmã Ana Lúcia para vir aqui rapidinho. Tenho só uma palavra para ela. O que mais Deus precisa fazer? A irmã Ana Lúcia, quando a gente fez os primeiros contatos, eu vi nela um entusiasmo muito grande de uma pessoa, e olha, conhecendo apenas por WhatsApp, de uma pessoa comprometida mesmo, com missões, comprometida com Cristo, né? Com o corpo de Cristo, com a missão de Cristo, como diz John Stott no seu livro A Igreja Autêntica, a Igreja Verdadeira. E aí eu falei com ela, irmã Ana Lúcia, você poderia ser uma correspondente da Portas Abertas na sua igreja, né? E ela falou, mas como que pode ser isso? Eu falei, olha, não é difícil, é simples, você já tem tudo que precisa. O irmão André, velhinho já, as pessoas perguntavam para ele, André, como é que tudo isso aconteceu na sua vida? Hoje Portas Abertas atua em mais de 76 nações, ele viajou para mais de 70 nações também. Um homem que não tinha curso superior, nem segundo grau, só foi até a 7ª série, e as pessoas perguntavam para ele, sabe o que ele respondeu? É porque Deus não escolhe as pessoas pela sua capacidade, Deus escolhe as pessoas pela sua disponibilidade. E a irmã pregou isso aqui hoje. O quanto você está disponível a Deus? A irmã falou aqui, olha, eu estou disponível, e você? Ela citou alguns que estão com ela, disponíveis também. Mas conversando com ela, irmãos, eu falei, meu Deus, essa mulher, ela pode se tornar lá uma porta-voz dos cristãos perseguidos, ali na igreja local. E aí eu falei com ela na mesma hora, ela disse, mas como? Eu quero. Falei, primeiro você tem que ler o Contrabandista de Deus, não foi? Irmãos, olha quando a pessoa tem realmente um coração disponível para Deus. Ela falou, tá bom, meu irmão, então me manda esse livro. Quanto é? Eu vou já te enviar o valor. Falei o valor. Antes do livro ser colocado no correio, ela já tinha enviado o valor para mim. Falou, quero ler. Aí enviei para ela. Então, hoje eu quero oficializar aqui, eu creio que o pastor, não sei se o pastor já está a par, porque a Portas Abertas, ela quer que toda a igreja tenha uma pessoa ali vinculada a Portas Abertas, para poder mobilizar a igreja para orar. Essa é a função do correspondente local, mobilizar a igreja para orar, mobilizar a igreja para escrever cartas aos cristãos perseguidos, mobilizar a igreja para que se quiser fazer uma viagem, ela vai estar a par de tudo, das viagens e tudo mais, mobilizar a igreja para se unir aos cristãos perseguidos, irmãos. Ela então será uma porta-voz aqui, mas a Portas Abertas não faz isso se não tem a aprovação da liderança. Sempre a liderança tem que aprovar, endossar, mas eu já vi que aqui está tranquila, nem me falou nada disso, mas eu já sabia, né? E hoje, irmãos, nós estamos aqui oficializando, né? Tem todo um processo que ela já iniciou, lendo o livro, mas estamos aqui oficializando a Ana Lúcia como correspondente local da Missão Portas Abertas aqui na igreja
Crescendo na Unção. Ela, depois de concluído ali o processo, que não é complicado, é simples, não é demorado também, ela então vai ter lá a sua senha, vai ter uma área privada, vai ter a senha, ela vai entrar ali ela vai saber de tudo o que acontece, ela vai também ter o respaldo das portas abertas para ela poder ter aqui as condições, né, para poder desenvolver esse ministério dentro da igreja, crescendo na unção. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? Eu queria chamar o pastor aqui para orar. Pastor Marcelo, que eu tive o prazer de conhecer ali com o pastor Rafael Nascimento. Nós fizemos lá, sexta-feira, dia 3 agora, um trabalho. O pastor Rafael que nos convidou, nos ligou e pediu para a gente vir até a escola. E ali ele tinha uma proposta para a gente de parceria. E nós realizamos o primeiro evento na sexta-feira agora, trabalhando com as crianças de 2 anos a 17 anos, irmãos, para que aquelas crianças tenham, já desde pequenininha, uma consciência da obra missionária, uma consciência da igreja perseguida. Olha a visão desse homem, porque ele entende que a criança não é a igreja de amanhã, a criança é a igreja de hoje. E ela tem que ser cuidada assim, informada assim, orientada, educada assim, na igreja e na escola. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Pastor Botelho, eu confesso ao senhor que eu estou muitíssimamente impressionado. Nós recebemos aqui na igreja, alguns anos atrás, foi até no porão, um grupo de missionários coreanos, na Coreia do Sul. Sim. E o que o senhor está dizendo encontra uma realidade muito impactante, porque eles me convidaram para ir com eles em 2 nações. E eu fui. Eu não sabia que o México e a Colômbia compunha os países que perseguem os cristãos, os missionários. E eu fui para o México com eles. Fui para o México, fiquei 8 dias no México com eles. Olha, e eu julgo que eu sou, de certa forma, disciplinado, organizado com os meus horários, acordo rápido quando tem que acordar, pulo da cama muito rapidamente, mas eu era sempre o mais atrasado. Você acredita? Eles marcavam 6 horas da manhã para sair para o evangelismo. 5h30, todos eles já estavam prontos para sair da manhã. E eu chegava já 10 para as 6. Ele falava assim: ó, o brasileiro atrasado aí. Ó, o brasileiro atrasado. Eu sempre chegando atrasado. O quanto eles são. E eles falaram: nós vamos evangelizar o mundo. E depois do México, pastor, nós saímos de um lugar e para o outro. Assim, numa velocidade. Eles são a nação que mais envia missionários para o mundo hoje, superaram os Estados Unidos. Olha aqui, ó. Eles são a nação que mais envia missionários para o mundo hoje. Envia missionário para o mundo hoje. Superaram os Estados Unidos. Tiveram a capacidade de superar os Estados Unidos, que tem mais de 400 milhões de habitantes. Tem o dobro do Brasil. Olha que coisa impressionante. E de lá fomos para a Colômbia. E na Colômbia a mesma coisa. Detalhe, pastor. Eles dormem. Nós queríamos que eles dormissem num lugar assim confortável. Falei, você para que alguns irmãos aqui no Brasil para receber. Não. Queremos dormir aqui na igreja. E depois eu tomei conhecimento que 5 deles ali eram empresários bem-sucedidos. Dormia no chão, tomando banho frio e não reclamando de nada. Eu fiquei muito impactado. Pastor, nós estamos aqui, como nós fomos abençoados, pastor. Como nós fomos abençoados. Que nível de informação. Que graça, que manifestação. Eu acho muito justo o que está acontecendo
com a minha amiga missionária Ana, porque eu sei o quanto ela se dedica em tudo que faz. E a nossa igreja está sendo presenteada pela coragem de Ana de fazer esse primeiro congresso. Se o primeiro está assim, imagina o segundo, o terceiro, o quarto. Eu tenho certeza de uma coisa. Esse novo ministério só vai agregar aos outros, porque ela não vai deixar de fazer o que ela está fazendo até agora, ela vai continuar fazendo. Ele só vai acrescentar, vai ser mais um, para que ela possa também estar aqui junto à igreja. Então, eu quero nesse momento, estenda sua mão para cá. Estenda sua mão para cá. Senhor, nós não acreditamos na obra do acaso. Nós acreditamos, nós cremos que tudo é milimetricamente pensado pelo Senhor, planejado pelos céus. E esse dia, Senhor, esse dia de hoje, esse dia 5 de março, está marcado, Senhor, na vida da Ana, na vida da nossa igreja, mas já estava na sua agenda há muito tempo. E nós queremos te agradecer, Pai Santo, a visão do pastor Botelho, que com muita sensibilidade espiritual teve a percepção numa conversa, de várias conversas pelo WhatsApp, e percebeu que Ana era alguém diferenciada, que poderia desempenhar muito bem esta função. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. A nossa oração é de agradecimento. A nossa oração é de reconhecimento. A nossa oração, Pai Santo, é para declarar que só o Senhor é Deus. Obrigado, Paizinho querido. Como nós estamos sendo despertados essa noite. Como o nosso coração, os nossos corações estão sendo impactados. Para que nós não fiquemos, ó Senhor, na mesmice do Evangelho, no comodismo do Evangelho, e não invertamos os papéis. Os papéis estão sendo invertidos dentro do Brasil porque temos toda essa liberdade, toda essa tranquilidade. E falamos sobre tudo e como lá no final também salvação. Que possamos entender que a nossa meta prioritária é falar do amor de Deus, a salvação que cerca o homem. Oh Deus, obrigado, Paizinho. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez pela vida do pastor Botelho, da sua família, ele que fala de forma tão didática, e nós conseguimos entender de forma inequívoca o que o Senhor trouxe para nós essa noite. Agradecemos o Senhor pela vida de Ana, que teve coragem, arregaçou as mangas e disse: vamos fazer. Não mediu dificuldades, olhou o horizonte. E o nome do Senhor está sendo glorificado essa noite. Ó Deus, continue nos despertando, Senhor. Abençoa os teus filhos. Glorificado seja para sempre o teu nome, na vida da missionária Ana e de toda a sua equipe, em nome do Senhor Jesus. Possamos